só um jornal. Vamos ver. Terça-feira. Ô, prof, mas nesse jornal era para explicar o quê? Então, nós vamos combinar que essa semana, em vez de escrever uma história, vocês vão escrever uma notícia. Depois a professora vai falar para todo mundo, tá? A outra semana notícia que você escreveu. Então, pode ser uma notícia que você leu ou viu, e aí você vai escrevê-la, ou você pode criar uma notícia. Vou deixar, então, livre para você escolher, tá? Para vocês escolherem. Mas aí nós vamos combinar a hora que tiver todo mundo na aula. Ô, prof, mas vai ter que ser no livro de português ou no meu caderninho de história? Vai ser no caderno, Isabela. A prof colocou aqui no livro, que é para que nós vamos seguir aqueles passos que está explicando na página 164, tá? Para escrever a notícia. Porque alguns de vocês ainda estão confundindo um pouquinho o que é uma notícia e o que é uma história. Algumas notícias estão parecendo histórias. Então, tem uma diferença na hora de escrever, tá? Ô, Bruno. Oi, Davi. Eu tinha que fazer duas notícias. Eu tinha que fazer uma notícia esse texto, que eu tinha que fazer duas ontem, só que eu acabei esquecendo. Então, enquanto durar a aula, eu vou fazendo essa segunda notícia, e daí eu posso ler as minhas duas notícias hoje. Você pode ler, querido? Tá? Você já preparou as duas notícias? Oi, Maria. Eu tô fazendo a história, tá? Davi, você pode ir lendo sua notícia, então, Davi, por enquanto as pessoas vão entrando. Quer ler uma agora e uma no final? Mas também é para ler a história? Isabela, só um pouquinho, Isa. Você está esquecendo de levantar a mão, querida. Mas eu só fiz duas ainda. Assim, o cientista que descobriu a cura do coronavírus. Ok, essa é a manchete, é o título. Um cientista chamado João descobriu a cura do coronavírus, que veio de uma planta chamada mamona. Era só tirar os espinhos da mamona e fazer um suco com água e leite e depois tomar e se curar do coronavírus. Essa notícia você inventou, Davi? Sim, né? Não. É que eu não sabia. Mas essa notícia você criou, né, Davi? Você inventou, né? Ok, isso, é uma notícia inventada. Até para todo mundo não sair tomando água de mamona com leite, né? Porque mamona é uma planta venenosa. É uma planta venenosa? Não sabia. Não pode colocar na boca, tá? É uma planta... é uma que tem espinho? Ela gruda, não é bem no espinho, ela gruda no cabelo. Eu acho que aqui em casa tem. Então, é uma planta que mais de fazer mamona. Não sei. Mas Vamos por ordem, Maria. O que essa planta faz? Essa planta, ela é venenosa, não é? Se você colocar na boca, Maria, você vai ter indigestão, pode passar mal, tá? Ela é tóxica. Ah, tá. Então, que as pessoas às vezes brincam, fazem bolinhas da mamona de jogar um no outro, porque ela gruda no cabelo, fica grudada, né?
mas não é legal. Ela, inclusive, quando você quebra o cabinho, sai um leite, assim, um líquidozinho. Então, não é bom lavar, é bom lavar a mão bastante depois e não colocar a mão na boca, tá? Porque ela é tóxica. Tem toxina que não faz bem para o organismo, tá? Mas, Pro, assim, eu só escolhi mamona porque aqui mamona parece com corona. Daí parece que o corona já existe faz muito tempo. Eu entendi, Davi. Não, foi boa a sua reportagem. A professora perguntou se você criou, tá? Então, Davi, ó, a gente já chegou a maioria. Então, a gente vai ver lá na página 164. Eu quero que vocês peguem lá na página que a prof vai explicar como escrever uma notícia. Tá? Depois vocês... grande, né, prof? 164, tá? É livro grande, né? É, no livro grande, é. É 164? Isso. Oi, Manu, você tá aí, querida? Senti sua falta na primeira aula. Sim, é porque eu tava brincando e aí a gente acabou perdendo o horário. Ah, sei. É bom deixar um despertador. Vamos lá, gente. Então, olha só. Na página 164, ele nos fala um pouquinho como escrever uma notícia, tá? Que não é igual escrever uma história. A gente já conversou um pouquinho na aula passada. Vou pedir para Maia Alex, deixa a sua câmera aberta, por favor. 164. Não é essa, Manu, é 64. Para explicar como escrever uma notícia. Mais uma página. Achou? Então, olhem só. Isso, Maria. Aí, ó. Aí fala o seguinte. A prof vai ler, porque... Manu, não demora que a prof vai explicar, querida. Maia, acompanha ali a leitura, querida. As duas Maias. O Miguel não chegou ainda. Então, vamos lá ver, ó. De olho no texto, oralidade. Por meio das notícias, somos informados sobre vários assuntos. Converse com os colegas e dê exemplos de temas que podem aparecer em uma notícia. Que tema que pode aparecer uma notícia, segundo ano? Prof, que página é? Então, Roger, ó, 164, querido. Vocês já estavam na sala de aula quando a prof falou, tá? Presta atenção. 164? É, 164. 164. Então, gente, que tipo de assunto que pode aparecer na notícia? Hein? Assunto sobre o quê? Pode aparecer assunto de animais? Por doenças, por animais. Animais, o mais. Sobre o que eu sei. Sobre cuidados com as pessoas, do meio ambiente, cuidados sociais. O que mais? Eu sei, prof. A Isadora quer falar, prof. Isadora. Depois a Manu. Clima e tempo. Clima e tempo. Manu. Ô, Pro, é 174 ou 164? Porque primeiro... 60. Davi. 60. É que eu entendi 70. 164. É que eu entendi 70. Então, clima, tempo, animais, cuidados com o clima, cuidado com as pessoas, cuidado com o meio ambiente, o que mais? Também com mortes. Mortes, tragédias, né? Sobre cidades, sobre saúde. Alagamento. Novas Sim, doenças. falamos já. Sobre clima e tempo. Davi. Policial. Davi, você queria falar? Não? Ítalo? Novas doenças. Doenças, novas doenças. Assassinatos. Assassinatos, tragédias, enfim, ó. Políticas, cidades, animais, meio ambiente, economia. A Georgia quer falar. Georgia. Cuidados médicos. Cuidados médicos. Então, Prof, eu ia falar assassinato, só que aí eu falei, eu vou falar mortes mesmo.
Tá. Então, gente, notícias pode ser de qualquer assunto, certo? Sobre qualquer assunto a gente pode escrever uma notícia. Só que o jeito, a forma como a gente escreve é diferente. Só um pouquinho, Isadora. É diferente da forma como a gente escreve uma história, tá? Então, na hora que vocês forem escrever uma notícia, vocês têm que pensar em 4 passos. Olha só o que vai falar aqui sobre esses passos. Isadora, deixa você falar depois, tá? Deixa só a prof terminar de explicar, tá? Não, deixa pra lá. Não, você pode falar daqui a pouquinho, querida. Olha só, Não, informe-se sobre alguma notícia atual. Para isso, você pode ouvir a notícias vinculada no rádio ou na televisão, ou ler notícias em jornais impressos, jornal que você pode pegar e folhear, ou disponível na internet. Ou ver no começo da aula, quem pode criar uma notícia, inventar uma notícia como o Davi fez, tá bom? Sim, Todo mundo entendeu? entendi. Então, você vai escrever uma notícia, que pode ser uma notícia, Isabela, uma notícia que existe de fato, que você escutou ou leu, ou uma notícia que você vai inventar. Tudo bem, Isabela? Ok, então vamos lá. Isabela, depois aonde a gente vê agora como vocês vão fazer, que é o importante. Isso é o que é o importante agora. Como que vocês vão fazer? Prepare-se para relatar essa notícia aos colegas. Letra A. Estão acompanhando a leitura? Manu, depois você escreve aí, querida. Só acompanha a leitura para entender, tá? O que é para fazer. A Maia Bevenuti saiu da sala. Depois tem que entender para fazer a atividade. Ó, letra A. Inicie dizendo qual é o tema da notícia. Se é sobre o meio ambiente, se é sobre animais, algum fato sobre sua cidade, se é sobre a educação, informação sobre alguma personalidade ou sobre algum evento que vai acontecer. Então, você vai começar dizendo qual é o tema da sua notícia, que é a manchete. Tá bom? O assunto. Todo mundo entendeu? Como a gente viu da tartaruga lá na aula anterior. Tartaruga lá no arquipélago de Galápagos. Letra B. Em seguida, fale qual é o principal assunto da notícia. Então, primeiro vocês vão dizer o que é essa notícia, sobre qual é o tema. Depois, em seguida, no segundo parágrafo, vocês vão escrever sobre o principal assunto da notícia. Do que se trata? É uma descoberta? É um campeonato que vai ter? É algo que aconteceu? Algo que foi descoberto? Tá bom? É o assunto. Nos jornais impressos, ele geralmente está no título ou logo no início do texto. Tá? O assunto vai falar logo no início do texto. Na letra C, dê alguns detalhes sobre esse fato, pensando nas respostas para estas perguntas. Então, vocês vão detalhar o que aconteceu, tá? Na hora de escrever. Você tem que pensar de que se trata, quando que aconteceu. Descobriram lá em Londres o antídoto para o coronavírus. Então, quando? Aonde? Ó, lá em Londres. Quando? Na semana, no último dia 15 de outubro, foi descoberto lá em Londres. Então, você citou a data, mais ou menos, e aonde que é o local, tá? O fato é quem também está participando disso. Eu não entendi o quem. O que é? De que se trata, Isabela? O que se trata? De que se trata a notícia que você está escrevendo? Entendeu, Isa? Como da tartaruga, ó. A tartaruga era o quê? A tartaruga gigante extinta há 100 anos é encontrada em Galápagos. A tartaruga. Entendeu, Isa? A tartaruga a tartaruga que foi encontrada. Quem é a tartaruga? Quem encontrou? Os cientistas, pesquisadores encontraram a tartaruga. Quando?
Ó, achado monumental. Equipe de pesquisadores encontra uma fêmea adulta da espécie, daí fala ali, né? A fêmea foi encontrada extinta há mais de século na ilha Argentina. Entendeu? Você pode começar a escrever? Não, essa é para a semana, tá, Manu? Ah, tá. Você vai pesquisar, em vez de escrever uma história essa semana, você até pode escrever uma história se quiser, não tem problema. Mas a prof quer que vocês escrevam uma notícia. Pesquisem uma notícia, ou inventem uma notícia e escrevam. E mande para a prof, ou a gente vai ler, tá bom? E aí, onde é o local, onde aconteceu o fato, tá bom? Choveu na última tempestade ocorrida na quinta-feira passada, choveu granizos na cidade de Florianópolis. Algumas casas foram destelhadas, aconteceu alagamento. Então, ó, que, onde, quando, apareceu aí na notícia. Entenderam o segundo ano? Sim, eu entendi. Ok, quem não entendeu? Todos entenderam. Eu Todos não, os três. eu não. Não entendeu, Davi? A sua notícia, Davi, aí das mamonas, ó. Você fez o quê? Que era a mamona, que foi o cientista descobriu a cura do coronavírus, né? Sim. Só faltou dizer aonde que foi descoberto, em que local que foi feita essa descoberta. Qual é a cidade? Então, faltou só algumas informações para você completar a sua notícia. Só tem que escrever onde é que aconteceu isso? Isso, você tem que relatar o fato por completo, como a gente leu ali o da tartaruga. Ah, tá. Entendi. O da tartaruga. O que vocês precisam perceber, ó? Quando você escrever a sua notícia, depois de escrever, você leia e vê se você identifica, ó, o que está relatando, quando que aconteceu esse fato, quem e onde. 4 perguntinhas, vê se aparece dentro se aparece no seu texto esses fatos, tá bom? Entenderam? Ok, então, ó, o que a prof escreveu ali na terça-feira para hoje, ó, passando para lembrar do projeto Pequenos Escritores. Essa semana você será um jornalista e irá nos apresentar uma notícia. Seguiremos as orientações da página 164 e conversaremos durante a aula sobre como escrever. Então, na sexta-feira, vocês irão apresentar a sua notícia. Combinado? Tá? Então, não precisa da história para essa semana? Se você quiser, Maria, o que a prof falou antes, você também pode escrever uma história. Mas a notícia tem que ter, tá bom? Tá bom. Tá? Fala, Davi, primeiro, depois o Roger. Esse negócio da sexta-feira, eu não ouvi direito, porque quando você foi falar sobre o negócio que tem que fazer na sexta-feira, a internet travou. Ok, Davi, a prof falou, quem não conseguir terminar antes, por exemplo, se você já fez a sua notícia e terminou para amanhã tem aula de português, você poderá ler amanhã. Se você não terminar, você pode ler na sexta-feira, que a gente tem 2 aulas de português, tá? Aí você vai apresentar a sua notícia. Aí, se todo mundo entendeu isso direitinho, conseguiu apresentar, a gente vai combinar para fazer uma apresentação de jornal na semana que vem, na sexta-feira que vem. Aí a gente vai escolher um tema para o nosso jornal e cada um vai apresentar a sua notícia. Tá bom? Como a gente fez a festa do Felpo Filva, só vai ser um telejornal do segundo ano. O que vocês acham da ideia? Legal! Legal? É muito legal. E esse negócio do nosso jornal? Então, eu quero ver vocês colocarem gravatinha, as meninas todas social, para apresentar a sua notícia. Vamos ver como é que vai ser esse jornal na semana que vem, daí, tá bom? Não essa semana, na semana que vem, daí você escreve outra notícia e você vai apresentar, combinado? Eu não entendi, prof. Prof, uma pergunta. Vamos ver as perguntas por ordem. Prof, você pode repetir? Isadora.
Isadora, só um pouquinho mais. Eu sei que ia ser você, querido, só um instante. Isadora, a gente vai combinar na semana que vem para fazer uma apresentação de um telejornal, tá bom? Do segundo ano. Sexta-feira que vem. Tá? Essa semana a gente vai treinar a escrita das notícias. Semana que vem vocês já vão estar formados em jornalismo e aí vão apresentar suas notícias, tá bom? Uhum. Ô, Pro, só que assim... Que dia da próxima semana? Vamos ouvir o Roger, que ele chamou primeiro, depois da você, Davi. Roger. Ô, prof, Oi. Você desligou o microfone, querido. prof, pode escrever uma história. A história para outra semana e, isso, e o jornal para essa. Roger, se você quiser escrever uma história, você pode também. Mas para essa semana, a prof quer uma notícia. Combinado? Sim, eu vou escrever uma notícia e uma história. Ótimo, isso, legal. Quanto mais você escrever, Roger, mais Não, escritor... não vou escrever, não. Roger, quanto mais você escrever, mais escritor você se torna, né? Melhor você vai ficar, tá? Davi, você, querido. Mas esse negócio de chegar nas malinhas, essas coisas, é obrigado a se vestir assim? Não, Davi, a prof só tá sugerindo, tá, querido? Era só para fazer algo legal, diferente da nossa aula, uma apresentação, né? Que bom, porque eu não queria fazer. É, se você quiser, tá bom? Ok. A prof não vai obrigar ninguém a se vestir de social. Fala, Isa. Fala, Isa. Uma pergunta. Isa, depois a Maria Luísa. Na página 164, a gente vai ter que fazer título ali, porque ali é muito pequeno. Então, não é a Lisa, você vai fazer a sua notícia no caderno, tá? Vocês vão escrever. E ali o que é para escrever? Ali, depois, ali era só para ter uma noção de como escrever a notícia, tá? Ó, o professor vai organizar a classe em grupos, é que se nós estivéssemos na sala, a gente ia fazer em grupo, uma apresentação, daí arrumar a mesa, as cadeiras, mas vocês estão na casa de vocês, não dá para fazer. Então, o que a prof está fazendo é combinando isso com vocês, tá bom? Ok, Isa? Vamos lá, então? Todo mundo, sem mais perguntas? Sem mais Eu tenho. perguntas? Maria, Qual vai ser o nome? o nome? Vão pensando que até o final da aula a gente escolhe o nome, tá bom? No finalzinho da aula a gente escolhe o nome. Vão pensando que nome vai ser o nosso jornal. Na semana passada eu tinha falado sobre Fada News, mas não precisa ser Fada News, vocês vão escolher outros nomes. Aí no final a gente faz uma votação. Engenho News. Ela, no final da aula, a gente escolhe. Na votação, eu vou estar bem filmada. Manu? Então, que dia que vai ser esse daí que você falou que a gente vai ler as nossas... Apresentar como se fosse um jornal na semana que vem. Mas você vai ler essa semana, você vai ler essa semana, Manu, o que você escreveu para ver se você já sabe escrever um texto jornalístico, tá bom? Manu, inventar? É isso, você pode inventar ou você pode escrever algo que realmente você leu ou ouviu, tá bom? Tá. Eu acho que para começar seria legal se você ouvisse ou lesse uma notícia de verdade. Aí você escreve para ter uma ideia de como que é para escrever, tá? Daí na semana que vem você pode inventar, é só uma sugestão. Eu acho que tem um jornal aqui, eu vou ver e ver qual notícia vai fazer. Quem for ler um jornal, ou escolher de um jornal ou de uma revista, escreva algo que vocês entendam o que está se tratando, tá bom? Procure não escrever sobre economia, sobre outras coisas que são mais difíceis de entender. Política é mais difícil para vocês entenderem. Então, procure algo que seja mais fácil, um assunto fácil, que você lê e entenda o que está escrito, o que quer dizer, tá bom? E aí, quando vocês forem maior, vocês vão estar podendo escrever assuntos de política, né, economia, enfim, o que vocês gostarem, tá? Então, vamos lá.
Vamos, então, voltar para a nossa página 161, que eram as atividades de hoje. 161. Nós já vimos algumas dessas atividades da letra H, lembram? Lá no caderno de atividades? Eu lembro. Então, vai ser bem fácil fazer essa atividade, porque a gente já passou lá pelo caderno de atividades. Manu, querida, fala. Posso ler? Pode ler, Manu. Pode ler, Manu. Sublinhe as palavras que contêm a letra H. Lê o primeiro verso, Manu. Tá. Eu sei que tu gostas de Bicho. bicho. Tem umas palavras bem difíceis aqui que a gente não está acostumado a usar, ó. Lhes dás teu carinho e capricho. Capricho, mas porque vai de mim, não Ai. me Tratas tratas assim. Que tal se eu fosse um bicho? Isso, ó. Eu sei que tu gostas de bicho. Lhe dás teu carinho e capricho. Mas por que, ai de mim, não me tratas assim? Que tal se eu fosse um bicho? Então, sublinhar as palavras que aparecem o H, passem o tracinho embaixo ou circule aonde apareceu o H. No começo, no meio, no final, circula a palavra, tá? Maria Luísa, leia a segunda estrofe. Aqui, não. Quisera eu ser um golfinho sorrindo pra ti com carinho. Seguir-te nadando e te acompanhando. Quisera eu ser um golfinho. Legal, Maria. Então, sublinhe as palavras que têm H. Quiser eu ser um golfinho, sorrindo para ti com carinho. Seguir-te nadando e te acompanhando. Quiser eu ser um golfinho. Tem 4 palavras que têm H. Também tem 5 na estrofe de cima. Eu achei a e já achei a do 2. Eu também. Ok. Maia? Na última só tem um? As 4. Ítalo, você pode ler o próximo estrofe? Quisera eu ser um leão zangado, só para por ti ser domado, humilde e contente, qual gato obediente. Quisera eu ser um leão zangado. Prof, só tem um, né? Só tem uma letra. Só tem uma palavra. Nessa estrofe. Muito bem, Ítalo. Quiser eu ser um leão zangado, só por ti ser domado, humilde e contente, qual gato obediente. Quisera eu ser um leão zangado. Então, esse é um trechinho de um poema da Tatiana Benink. Fala, Rafa. Rafinha. Eu queria ler. Ok, Rafinha, a prof vai te chamar para ler o texto 2, tá? Davi, qual é a pergunta, querido? Essa daí do leão que só tem uma com H, essa daí começa com H. Começa com H, né, Davi? É isso aí. Então, vamos lá. Todo mundo sublinhou, ó, só para vocês terem certeza, então, tinha 5 palavras na primeira estrofe, 4 na segunda. A gente já tinha feito na outra aula, prof. Rafinha, lê o texto 2.
Mimosa, a vaca malhada, dormia de pé na escada, soprou um tufão e a vaca voou e ficou tresmalhada. A vaca voando é engraçado, né? Olha a cara da vaca de assustada. A vaca mimosa tá voando? Oh, tadinha, tá voando. Muito bem. Tadinha. Então, nós temos duas palavras nessa estrofe que tem H. Ok? Então, vamos lá. Ó, vamos lá, então, para a página seguinte, 162. Lá na página 162, agora vocês vão ter que voltar a página para ir copiando essas palavras ali no quadro, ó. Copie no quadro abaixo as palavras que você sublinhou, de acordo com a posição da letra H. Não é preciso copiar mais de uma vez as palavras repetidas no texto. Então, não precisa repetir a palavra, tá? Por exemplo, golfinho aparece 2 vezes, pode copiar um só, tá? Prof, sabia que hoje meu dente caiu? E o que caiu, Manu? O meu dente. Ah, é mesmo? Então, vamos lá, ó. Primeiro quadro, H no início da palavra. Só tinha uma, né, Davi? Lembra qual era? Sim, era Humilde, isso aí. Humilde, né? E Sim. H no meio da palavra vai encher a linha ali, uma em cada linha, tá? Vai dar certinho, sem repetir. Uma em cada linha. Podem copiar ali daí. Prof, eu não entendi muito bem. Maria Luísa, você vai voltar lá no texto e copiar as palavras que você sublinhou, tá? E ali, no segundo quadro, vai dar uma palavra em cada linha, tá? Tá certinho, vai preencher a linha ali. Copia um embaixo do outro. Prof, quando eu tenho dúvida de alguma letra, eu procuro um quadrinho. Isso, esse quadrinho é para pesquisar mesmo. Manu. Que começa com H. Que começa com H, só tem uma. Sim, o Davi já falou, só tem uma que começa com H. Gente, capricha na letra. Olha a letra que sobe, letra que desce, letra pequenininha para ficar caprichado, tá? Não tem nenhuma palavra que você vai escrever com letra maiúscula, são todas elas letras minúscula, porque elas estão no meio lá do texto, tá? Então, são com letras minúsculas. Não tem nenhum nome próprio ali, nenhum nome de pessoa. Então, todas são letras minúsculas. Vamos lá. Alice, você já copiou, querida? Ô, prof, sem querer sair da aula, daí eu não consegui acompanhar. Alice, então você tem que perguntar para a prof, tá? Para não ficar atrasada, querida. Aonde que você está, Alice? A prof vai te explicando enquanto os outros vão fazendo. Eu ainda não fiz. Alice, você tem que ver lá na página 161 as palavrinhas do poema que tem H e circular, tá bom? Sublinhar ou circular. Tá. Então, ó, na primeira estrofe tem 5 palavras. E começa com H ou pode ter no meio? Pode ter no meio, aqui aparece o H, no começo ou no meio, tá? Vai lendo e já vai lendo e vai circulando, tá bom? Aí fica fácil para você copiar lá atrás. Prof, olha a minha letra. Tá que bonita, Manu. Obrigada. Eu acho que dá para diminuir um pouquinho mais, Manu. O humilde ficou bem grandão, né? Dá para diminuir um pouquinho mais o tamanhinho dela. As próximas, tenta escrever a letra menorzinha, tá? Bom.
A letra script, quanto menorzinha, mais bonitinha vai ficando. É script ou é cursiva? Ah, desculpa, cursiva. Ah, o prof já Mas tá... se botar muito pequeno, não vai dar pra ler. Não vai dar para ler, é verdade, Ítalo. Mas é que tem umas letras, Ítalo, que estão muito grandes. Algumas pessoas ainda estão com a letra muito grande, por isso que a prof insiste em diminuir, tá? A sua tá boa, tá, Ítalo? A gente consegue ver as letras maiores, aquelas que sobem, as que descem, dá para ver direitinho. Mas algumas pessoas estão esticando muito a letra, tá ficando muito grande. Maia Alex, tá conseguindo fazer? Deixa a sua câmera aberta, prof, quer te ver trabalhando, querida. Se tiver dúvida, pergunta para a prof, tá bom? A Maia Alex está com a câmera aberta. Deu, Alice, a primeira estrofe? Já É tá a na Maia segunda? que tá com a câmera desligada. Não, Isabela, a Maia Alex também tá. Pro, eu já fiz aqui. Ok, querido. E Alice, terminou? Eu ainda estou circulando. Então, vamos lá, querida. O segundo já vai pro segundo, tá? Vamos lá. Rapidinho para alcançar o pessoal. Terminei, prof. Eu também, prof. Legal. Copiaram todas ali? Agora vocês vão fazer o seguinte, ó. Quem terminou já vai lendo o número 3. Escreva 5 palavras que comecem com a letra H. Você pode pesquisar no dicionário. Então, não tem no texto 5 palavras, só tem uma. Você poderá pesquisar no dicionário ou você pode pesquisar também no caderno de atividades de português, que a gente fez lá. Lá tem bastante palavras com H no início. Tá? E aí já vai escrevendo ali no número 3 as palavras que você pesquisou, que começa com H. Ô, Pro, pode usar essa daqui que a gente escreveu aqui. É que assim, Davi, o humilde já está escrito ali, né? Então, já está ali, não há necessidade de você fazê-la de novo, né? A ideia é você achar outras palavras que também começam com H, tá? Pega o caderninho de português, o caderno de atividades, que lá tem para vocês pesquisarem lá. Ó, Davi, lá na página 71, na página 72, na página... Até a página 74 tem bastante palavras com H. Tem umas atividades também que a gente... É uma página que a gente estava aprendendo só com coisa com H, né? Isso, bem nessa página. Começa na página 71. Lá no caderno de atividades, tá, Manu? Não é nessa aí. Alice, terminou, querida? Sim. Ok, daí você entendeu o que é para fazer no número 2? Ô, prof, mas tem que ser tudo que começa com letra maiúscula? Não está escrito ali que tem que ser com letra maiúscula, né, Isa? É que eu queria fazer. Você pode escrever. E aí, qual é a palavra que você vai fazer que tem letra maiúscula, Isabela? Como assim? Como assim? Você não pode escrever... No começo? Não. A primeira palavra, tudo bem. Mas depois, você vai escrever todas as outras com letra maiúscula? Não, né? Tem uma regra para usar letra maiúscula. Então, nome de pessoas, nome de lugares, né? Aí você vai usar letra maiúscula. Prof, Oi, Alice. além que você falou que era para escrever 5 palavras com
H no começo? Posso falar o que escrevi? Pode, mas essa atividade, Alice, é do número 3, tá? Para escrever palavras com H no início. É do número 3. Na número 2, Alice, a número 2, você vai olhar lá atrás o que você sublinhou e copiar ali. Aqui tem H no começo, só tem uma, né? Qual era a palavra? Você achou? A número 2, você tinha que copiar as palavras que você circulou. Lá atrás no poema, Alice. Qual é a palavra que tem H no início que você circulou? Tá. Ô, prof, eu achei uma palavra Humilde. Humilde, isso aí, Alice. Então, humilde é no primeiro quadrinho, só tem ela, tá? As outras são no segundo quadrinho, tá bom? Prof, eu tenho algumas palavras que começam com H. Posso assinar elas que eu achei nesse livro? Pode copiá-las ali, no número 3. Prof, Humilde já tá ali, né? Tá no quadrinho de cima. prof, eu já terminei. Prof, eu já terminei a 3. Ok, querida. Terminei a 2. Rafinha, Eu posso ler o que eu escrevi na 3? a prof já pede para ler, tá, Rafinha? Só um pouquinho. Alice, olha para a prof. Qual é a dúvida, querida? Nenhuma. Nenhuma? Então, por que você não está escrevendo as palavras ali com H no meio da palavra? Copia as que você circulou lá atrás. Ali, tá, Alice, no quadro. Ô, Pro, já terminei aqui. A 3. Já terminou? Tá. Tem que ir folhando, tá, Alice? Vira a página, olha a palavra, copia, daí a próxima faz uma embaixo da outra, tá? Eu posso ler aqui o que eu escrevi? A prof vai pedir para a Rafinha ler primeiro. Davi, depois pode ser você, tá? Que ela pediu primeiro. Prof. Pergunta, Pode ser eu. pergunta, Isadora. Eu já terminei o número 3. Ok. Depois você, tá, Ítalo? Se tiver alguma palavra que ninguém leu, você pode ler também, tá? Eu posso ler a minha da 3? Só um pouquinho. Isadora, a Rafa vai começar. Alice, conseguiu? Sim. Ok, então vai copiando aí enquanto a gente está ouvindo os seus amigos, tá bom? Vai copiando para não se atrasar. Rafinha? Eu escrevi na 3. Habitante, haver, habilidade, hambúrguer, harmonia. Legal, Rafa, muito bom. O Ítalo, eu acho que era, né? Ítalo. Não, era eu. Era você, Davi? Aham, Você, depois o Ítalo, então. ok. Homem hidratar hoje hipopótamo não, horizonte aqui, errei aqui. O herói helicóptero e hiena horizonte. Ok, acho que você colocou 2 horizontes, Davi. Vê se não tem 2 horizontes. Ítalo, você, querido. Humilde, helicóptero, hipopótamo, humor, habitat e habilidade. Legal, Ítalo. Isadora. Oi, Maia. Maia, pergunta, querida. Prof, depois da Isadora eu posso ler? Pode, querida.
Isadora. Hoje, hipopótamo, higiene, helicóptero, não sei, faz, e harmonia e hidroginástica. Legal. Maia, Alex. Hotel. Calma. Hambúrguer, helicóptero. Hoje, homem. Legal, Maia. Muito bem, gente. Gente, vamos ler só o que está diferente, tá? Porque a gente já leu um monte de hipopótamo, um monte de homem, um monte de helicóptero. Vamos lá, só o que está diferente, Geórgia. Tá bom. Eu escrevi história. Tirando homem e hipopótamo, eu escrevi hiena, hamster, harmonia e hora. Legal. Você, Isabela? Humano, horrível, hambúrguer, herói. Ok. Maria Luísa, só o que está diferente, tá, querida? Tá bom. Pulando história, homeopatia, horta, humanidade. Legal, muito bom. Manu, tem alguma diferente? Só tenho uma, mas posso Qual? ler? Pode ler. Humor. Humor, legal. Muito bom. Eu pesquisei aqui. Do meu irmão. Ok. Ah, isso aí, é bom ter o dicionário para pesquisar. Legal, Maria. Aí a gente encontra um monte de palavra e sabe como escrevê-la corretamente. Então, ó, gente, a número 4 é ler em voz alta as palavras que você escreveu. Converse com os colegas e escreva o que vocês descobriram sobre o som do H. O som que a letra H representa no início da palavra. A gente já viu lá no caderno de atividades. O que acontece no H no início das palavras? Não faz som. Ele não emite Não faz som, ele não tem som. Então, escrevam ali. Não representa nenhum som, né? Em português, né, gente? Em inglês ele tem som. Em outras línguas tem som. Mas não tem som. Ô, Pro, eu posso escrever assim também. Essa letra não faz som. Legal, Davi. Comecem com letra maiúscula, a início de resposta. Letra maiúscula. Número parando. Mas Número tem cada em português, não de inglês. Pra o H. Oi, Ítalo? Você disse que o H podia emitir som no inglês, mas isso não é o caderno de inglês, é de português. Sim. Não, é só para deixar claro que o H não é que ele não emite nenhum som, né? É que na língua portuguesa ele não emite som, né? Mas quando você fala inglês, o H tem som, né? Eu posso escrever ele não tem som? Isso, não representa nenhum som, ou não tem som. Letra maiúscula no início, tá, Manu? Não esqueçam. Sempre letra maiúscula no início de frase, tá, Maia? Prof, posso mostrar minha letra? Roger já respondeu, querido? Roger? Ok. Prof, posso ler? Ah, Isabela, acho que a gente já respondeu essa, né? Vamos passar para o número 5? Deixa eu ver. Maria, acho que a prof pode ver depois do final da aula, Maria. Tá bonitinha, tá bem pequenininha. Olha só, a prof viu que já passou aí, então a prof vai explicar essa atividade só para vocês depois fazerem. Como a gente já fez, ó, quais são as letras que podem aparecer antes do H? Lembram? Eu sei, prof. Qual? Eu sei. Posso falar? Pode ter
O C, o L e o N. Isso, a letra C, o L e o N, né? A gente já tinha visto isso. Então, podem responder ali. Pode responder, tá, Manu? As letras C, L e N. Vocês podem fazer essas letras com lápis de cor, tá? Para ficar diferente. Prof, Pois, Isabel. Onde que eu boto, prof, essas letras? Manu, é o número 5. Ah, tá. Isadora? Obrigada. vocês já estão no número 5? Sim, número 5. Quais são as letras que aparecem antes do H? Já respondeu, Isa? Então, responde, querida, quais são as letras que aparecem antes do H? Eu já respondi. Isadora. Quais são as letras, querida, que aparecem antes do H? Lembra? C, N, L, Só essas, né? C, N. Isso. Uhum, C, L, N. Mas, mas a gente já não aprendeu sobre isso. A gente viu isso, Davi, lá no caderno de atividades, mas é que o livro é um complemento, o caderno de atividades é um complemento das atividades do livro, tá? Então, a gente está reforçando o que aprendeu para não esquecer. Tá bom, Davi? Ah, tá. Ó, a número 5, a prof vai explicar e vai deixar para vocês fazerem, tá bom? Porque A número 6, né? é a número 6 e a número 7, que tá bem fácil. A número 6. Pesquise em revistas, jornais ou em outras fontes, como o dicionário ou no livro mesmo de vocês, né? Palavras que têm H no início, escrever ali. Depois, palavras que têm CH, palavras com LH e palavras com NH. Você pode pesquisar no dicionário, revista, livro, ou mesmo no livro de vocês aí. Eu já pesquisei no meu computador. Número 7. Escreva as palavras da mesma família. Olha só. Chuva, chuveiro, chuvisco e chuvarada. Como é que fica joelho? Joelhão? Joelhada? Joelho. Joelho. Joelheira, de usar no joelho, né? Joelhinho. Joelho. Muito bem. E caminho? E caminho, o que dá para escrever? Caminhão. Caminhada. Não, de caminho. Caminhada. Não é de caminhão, hein? Eu É já de falei caminho. Caminhada. O que mais? Caminhação. Cachorrada. Não, gente, é de caminho, de caminhar. Caminho, caminhada. O que mais? Caminhão. Não, caminhão é um automóvel. Caminhar. Caminhar. O que mais? Caminho. Já foi. Caminho é o primeiro. Caminhando, caminhei, caminharei. Entenderam? Vou caminhar. Caminhei. Caminhei. Isso aí, é de caminho, não é de caminhão. Fala, Davi. Caminhamos. Caminhamos. Meu celular só tá 3% da bateria. A gente já vai terminar a aula, querido, tá bom? Até amanhã, tá, Davi? No segundo ano, ó, vai ficar isso aqui para vocês terminarem, tá bom? Que tá bem fácil. Caminheiro. Isso. A prof vai conversar com o Roger e com o Noah no finalzinho da aula, então não saem, tá, meninos? Tchau, prof. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, prof. Amanhã. Tchau. Ali. Tchau, até amanhã. Beijo. É. Fui. Tchau. Nossa, aí tudo